Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso PodCura, esse podcast onde eu tenho a presença de convidados e a ideia é a gente trazer conversas, trazer assuntos com conteúdo, verdades sobre a terapia, aquilo que realmente funciona, aquilo que pode auxiliar os nossos clientes e cuidados que nós, enquanto terapeutas, temos que ter na nossa formação. É também um podcast para as pessoas que querem conhecer mais a respeito do ser humano, da espiritualidade, do desenvolvimento pessoal. Sejam muito bem-vindos e hoje nós temos um convidado especial, um querido amigo, Tônio Luna, que é psicólogo, ele é especialista em terapia corporal, haitiana, e hoje nós vamos ter alguns assuntos interessantes aqui. Por favor, Tônio, eu conheci o Tônio, ele era aluno na Hellinger Schule, né, junto comigo na primeira turma, e se apresenta aí, Tônio. Vamos falar. Bom, primeiro, Matheus, cara, é uma grande admiração que eu tenho por você e pelo seu trabalho. Então, eu fiquei muito feliz com esse teu convite também, né? E, enfim, e o seu convidado anterior também é um grande amigo nosso, que é o Renê, né? Que transita por coisas muito parecidas, porque a gente é psicoterapeuta e facilitador em constelações e tal também, né? Então, eu faço um monte de coisas, mas em honra à minha história, para mim é muito importante dizer que, antes de tudo, eu fui marinheiro durante muito tempo. Né? Sim, eu lembro, verdade. Fui marinheiro durante 11 anos, viajei em navios petroleiros, eu pilotei navios petroleiros durante um bom tempo. Né? Depois que fui para terapia corporal, comecei a aprender técnicas de terapia corporal, comecei a fazer, antes da psicologia, né? Comecei a aprender algumas coisas de terapia corporal e tal, e aí entrei para terapia e fui experimentar a psicologia e me encantei, né? Depois, bem mais adiante, e isso é importante a gente separar as duas coisas, né? Bem mais adiante, eu fui olhar para as constelações com muita dúvida, né? Porque eu coordenava a comissão científica do conselho e tal, e tinha muita dúvida, e foi mesmo? muita dúvida. Eu ainda tenho. Hoje eu tenho poucas, mas né? É legal a gente poder questionar isso, né? Não lidar isso sempre como uma verdade absoluta e tal, né? Tenho usado bastante. E depois de um tempo em que eu conheci a minha primeira formadora, foi a Teresa Brandão, aqui em Curitiba, eu comecei a olhar com mais cuidado para isso. Depois eu entrei para a Hellinger Schule, nós passamos, acho que 4 anos e pouco naquela formação. Ela foi uma formação bem extensa, né? Então eu sempre olho com muito cuidado. E tenho feito alguns trabalhos, tenho feito algumas constelações aqui por valor social, para ajudar algumas pessoas, junto com o meu irmão. Meu irmão, enfim, né, passou por um processo de mentoria, a gente tem feito online e tal, e tem funcionado muito bem. Basicamente, os meus atendimentos têm sido online. Eu estou aqui em Curitiba, ao lado do mercado municipal. Então, enfim, a minha história começou na engenharia, na verdade. Eu fiz engenharia elétrica, desisti da elétrica, fui para a Marinha, da Marinha para a psicologia, para as constelações, por isso, assim, né, dizer assim, o que é definitivo? Definitivo é a gente não saber. Eu não sei. Como é que vai ser daqui para frente? Não tenho a menor ideia. Como é que você vê que essa sua história, toda essa experiência, tanto do estudo da engenharia, né, uma área lógica, essa parte de ser um marinheiro e depois entrar na psicologia, como é que você vê que isso formou ou compilou o que você é hoje como terapeuta? Primeiro, influências disso. Uma percepção interessante. Eu comecei a entrar para a lógica exatamente por querer negar todo esse outro lado, né? Eu fui procurar coisas mais científicas, mais lógicas e tal, porque eu cresci numa família que tinha muita abertura para o que viesse, no sentido espiritual, no sentido, e eu acho que meio por
por defesa, por não querer seguir caminho e por querer ser adolescente e construir um caminho próprio, eu procurei outros lugares. O que acabou sendo muito interessante para mim, né? Acabou sendo muito interessante. A forma de pensar, estava conversando esses tempos atrás, né, com um colega que também fez engenharia, a forma de pensar a vida na engenharia, em especial no cálculo, é muito matemática e muito filosófica ao mesmo tempo, né? É muito interessante, né? Então, isso me ajudou. Eu acho que todo o aprendizado ajuda a gente a generalizar e a gente entender as coisas de uma forma melhor. Então, eu acho que quando se aprende a fazer crochê, ou se aprende matemática, ou se aprende engenharia, ou se aprende isso, sempre a gente tem algum aprendizado que nos ajuda a enxergar a vida melhor, né? A ter uma experiência mais ampla. Então, ler, estudar, experimentar. Eu faço minhas meditações com frequência. Às vezes eu passo um tempo. Aqui eu moro no centro de Curitiba, tem uns gaviões que voam aqui próximo da minha janela, porque deve ter uns ventos encanados que os ajudam a manter. Às vezes eu passo 15, 20 minutos olhando o gavião. Quando me perguntam o que está fazendo, eu falei, eu estou olhando o gavião. Mas para quê? Para nada. Né? A gente sempre achar que tudo tem que ter uma serventia, ou sempre achar que tudo tem que ser perfeito ou ter uma direção, eu acho uma perda de tempo incrível. Então, às vezes, eu gosto de estar nesses outros lugares. O lugar da extrema ciência, eu gosto de ciência, eu acho, o seu trabalho nas cirurgias, eu acho encantador, né? Encantador. Eu até pensei numa metáfora, a gente tem trabalhos aí de circulação extracorpórea e tem amigos de circulação extracorpórea, né? Que nos dão sustento nesses momentos que a gente está precisando e tal, que a gente troca, né? Então a gente também a gente está realizando aqui uma cirurgia extracorpórea espiritual nessas falas aqui também. Com certeza, essas trocas, né? Vamos lá. E aí, Tônio, você como um terapeuta haitiano, o que você percebe disso, né, desse impacto, e se é possível fazer essa junção com a constelação familiar, ou se isso são coisas completamente diferentes, ou se dá para integrar, ou se isso agrega a um terapeuta que estuda essas duas abordagens? Como é que você vê isso? Eu já escrevi, se fala no começo do livro, sobre psicoterapia corporal também, né? Tenho feito alguns estudos nessa correlação. Eu acho que não só a psicoterapia corporal haitiana, mas todas as terapias corporais. Tem o método Resseguier, por exemplo, que é um professor francês. Eu fiz a formação há alguns anos atrás aqui também, que é de qualidade de presença. Ele trabalha na Europa lá com qualidade de presença para consteladores. Eu acho que essa possibilidade de entender que é isso, quando a gente fala da intuição, da percepção, tudo está ancorado no nosso corpo, né? Essa é a grande antena, esse é o grande lugar. Por isso é muito interessante a gente poder alinhar e entender, né? E sentir, em especial sentir, pensando de uma forma mais fenomenológica, como é que está nosso corpo para esse momento específico, né? Para essa questão específica de como é que eu, como cliente ou como constelador, dou conta desse momento agora, como é que eu estou pronto para poder olhar para isso, como é que eu estou saindo do processo de eu preciso entender, eu preciso permitir que essas informações cheguem a mim. Então, eu faço treino consteladores nesse sentido aí também, da preparação corporal. Faço um trabalho de meditação semanal também, toda segunda-feira, às 9h30, um trabalho, o meu grupo de constelações ali também. Está convidado quem quiser, é um trabalho gratuito, depois eu te passo o link também, se você quiser, né? E eu uso aí os recursos da psicoterapia corporal com os recursos ericksonianos. Nós já tínhamos falado antes também. Então, eu acho que essas coisas todas se conversam de uma forma muito interessante. E é curioso como essas coisas se conversam, né? É muito interessante. Eu estou também escrevendo um livro a respeito de marcas que a gente traz no corpo, né? Isso vai totalmente no mesmo sentido,
da psicoterapia corporal, porque assim, eu percebi que hoje a gente não explica muito dessa forma, o Bert já não explicava muito dessa forma, mas quando eu comecei com as constelações, com o Peter Spelter, que foi meu primeiro professor de constelação, daquele ele Curitiba. dizia assim, conheceu? Ele é muito legal. Ele tinha uma explicação que ele dizia assim, que a constelação era a projeção de uma imagem interna que nós trazemos na nossa alma. E essa explicação é algo que ficou em mim, e eu percebo ao longo desses tantos anos atendendo as pessoas que muitas vezes acontece isso mesmo, em que as pessoas, por exemplo, na história delas, elas gravam determinados momentos, determinados traumas, elas gravam dentro delas, e aquilo tem uma série de consequências. Isso já existe hoje em dia, por exemplo, na ciência, né? Na neurociência, na psicologia profunda, por exemplo, eles conseguiram comprovar o quanto que o sistema nervoso ele se adapta após um evento traumático. E isso cria, como se fosse uma gravação, uma nova circuitaria por onde vai circular aquela resposta. Isso tem na ciência. Mas a gente percebe que tem algo mais profundo. Porque existem essas coisas dos eventos traumáticos que nós vivemos e existem coisas que são transgeracionais, de eventos traumáticos que já aconteceram em outras gerações. E aí, com as constelações, ela, para mim, é uma das abordagens mais completas de terapia, de tudo que eu estudo, porque a gente consegue acessar, de acordo com o que vai fazendo, um princípio hellingeriano, né, do Bert Hellinger, que consegue acessar o evento e transformar essa imagem ou até gerar uma nova imagem, um novo significado para a pessoa. Então é muito legal ver isso, porque está gravado no corpo, né? Está gravado na visão da pessoa, está gravado na alma e naquilo que ela manifesta, na forma que ela vai manifestar o comportamento dela e a vida dela e o corpo dela, né? O que você acha? Eu acho que é exatamente isso, e é curioso a gente pensar, né? E é sempre uma pergunta que eu faço a mim mesmo e aos meus clientes, né? Isso que você está sentindo é seu ou só seu, né? Ou da onde vem isso, né? Eu me recordo da minha avó Lorna, que eu escrevi um livro sobre ela também, que ela viveu a época da guerra na Alemanha, né? Então ela viveu um processo muito sério na Alemanha e tal. Por conta disso, ela tinha por hábito ficar guardando tampinhas de garrafa, que na época eram só metálicos, ela guardava tudo o que era possível e tudo que ficava no prato era só dela, era só dela, desculpa, tinha que ser comido, tinha que ser, nada podia faltar, porque ela passou por necessidades. Né? E eu me vi N vezes repetindo algumas coisas totalmente não eram mais necessárias, mas eu repeti esse mesmo processo, que fazia muito sentido para ela, e fazia para ela muito sentido ensinar as outras pessoas a viverem exatamente nesse mesmo lugar. Eu fico imaginando isso das gerações que eu tenho consciência. Imaginem de quantas histórias que não vivo no corpo aí também, que são, né? Não são coisas determinantes, mas se a gente for olhar, é justamente isso que você está falando. É como se gerasse uma cultura familiar. Isso. Então, por exemplo, uma avó que perde um irmão por um acidente, aquela memória vai gerar nela um certo tipo de cuidado que ela vai transmitir aos próprios filhos. E aqueles filhos vão olhar para a vida até sem saber do que aconteceu. Mas aquele cuidado se transforma numa cultura que é transmitida transgeracionalmente também. Então existe essa parte corporal, existe essa parte cultural, porque seres humanos são muito mais complexos do que simples organismos em busca da vida, né? Em busca de se procriar. Né? A gente, com a presença da consciência, nós temos muito maiores complexidades e influências, que inclusive a forma como a gente vive a nossa consciência influencia o estado do nosso corpo, né? O que você acha? Eu acho que é exatamente por aí. A gente tem respostas. Eu, por exemplo, tive uma sacada
com relação à minha obesidade, que também era uma herança dessa de eu preciso guardar porque em algum momento vai faltar. Preciso guardar porque em algum momento vai me faltar. Eu percebi isso porque eu tinha, ou ainda tenho, uma certa mania de sempre manter todos os meus celulares sempre carregados. Você nunca vê meu celular com menos de 40%, eu sempre tem uma loucura, uma neurose total com manter, né? Então, sempre manter, mas para que isso? Né? Para que eu preciso estar sempre... Daí eu fui generalizando, fui pensando, fui olhando para o gavião na janela e pensando sobre para que servia isso. Eu entendi, né? Eu preciso guardar. Claro que a partir do momento que eu tomo essa consciência, e aí eu continuo fazendo meus exercícios corporais, levo algumas broncas do meu cardiologista e sigo as coisas, né? Eu posso perder peso, posso me movimentar mais de uma outra forma. Então, acho legal que a gente possa pensar, né, o que é isso, né? Às vezes a gente acumula pensamentos e acumula tensões. Eu sou um terapeuta também de abordagem haitiana, então eu faço leitura corporal, né? Eu consigo ler o rosto de uma pessoa, por exemplo, a postura dos ombros e tal, entender o que está inscrito nisso e o que está dizendo por trás, e perceber as minhas também. Então, é legal a gente poder perceber isso, né? O que é que está comunicando? Às vezes a pessoa tem uma postura específica que está indicando alguma culpa de superego social e a pessoa não está nem percebendo, mas ela está sendo invadida por uma sensação interna inconsciente de culpa. Né? Então, isso dá um exemplo ajuda. aí de um padrão assim que você reconhece, por exemplo. Então, por exemplo, o que ajuda bastante a gente a perceber é a tensão entre as sobrancelhas. Então, nessa região... Isso sim. Isso, né? Esse músculo e ter o corrugador das sobrancelhas, enfim, esses músculos dessa região costumam guardar muito dessa tensão de superego social, né? Então, às vezes a pessoa está assim, daqui a pouco ela começa a tensionar, e a gente observa a repetição desse padrão, né? Ou está aqui e começa a tensionar os massetes, começar a morder com mais facilidade. Vou te dar um outro exemplo. Esse é muito engraçado. Até vou pegar um lápis aqui, né? Eu tenho alguns pacientes meus que estão conversando, tal, daqui a pouco começam a mamar da iluminação. Botam na boca e tal, vão procurar prazeres orais. Porque a gente fala assim, então... Já estou eu sentindo falta de uma nutrição materna, e isso me ajuda não a escancarar a pessoa que está dizendo, mas a poder entender o que ele está falando por trás. Não que seja sempre assim, né? Mas até a musculatura da íris, né? Essa que abre e fecha a íris, nos ajuda a entender. Todas elas são afetadas pelas neuroses. E o trabalho da vegeterapia do Reich, nesse sentido, é milimétrico, é muito, muito cuidadoso. E tem uma sequência, tem a forma como deve acontecer e tal. Né? Uma vez que você identifica isso, por exemplo, né? Vamos lá, você identifica isso do lápis e tem a ver com a mãe, depende do que ela falar, né? Uhum. Ela faz essa conexão inconsciente e faz um movimento. Como é que você usa isso terapeuticamente? Como é que você vai transformar isso terapeuticamente? Com perguntas. Literalmente com perguntas, mas isso que você está sentindo, né? Você está observando agora. Chegou algum sentimento ou mesmo uma emoção mais profunda, algo te tocou nesse momento, ou você está lembrando de alguma coisa, né? Então a gente joga com perguntas. Eu sou meio drástico em algumas posturas, Matheus, eu não dou caminhos aos meus pacientes, nem sugestões. E às vezes, mesmo quando pedem, pouquíssimas sugestões, talvez alguns exercícios ou algumas coisas e tal, né? Mas provocações, elas são interessantes, né? Então, às vezes, quando eu vejo que tem uma repetição muito intensa, eu pergunto, será que você está se lembrando de alguém que está lhe fazendo falta agora, mesmo que a pessoa não tenha a resposta naquele momento? A gente tem que ter uma relação de confiança com aquilo que não é consciente, com aquilo que não chega naquele momento. E, às vezes, talvez a resposta venha semanas, meses depois, venha um tempo depois, né? Nada de gurus construindo novas experiências e imediato, de ter respostas imediatas. Às vezes um castelo neurótico, ou seja, toda uma estrutura
sustenta um lugar de saúde mental que a pessoa consegue dar conta. Então, aos poucos, se está vindo para o corpo, está vindo para o consciente, como são os sonhos no trabalho junguiano, né? Aos poucos a gente vai dando espaço. Às vezes tem alguns saltos maiores, às vezes a gente precisa ter, como terapeutas, a gente precisa ter essa paciência. E uma outra coisa, eu conversei, acho que foi o ano passado, eu fiz uma entrevista para o IBCF também, e falei com o Renato. Uma das coisas fundamentais para o ego do terapeuta é saber dar conta do ódio que as pessoas que estão te ouvindo vão sentir por você em alguns momentos, sem levar isso para o pessoal. Tá? Essa expectativa de ser amado, ou ser idolatrado, ou virar ídolo, ela é muito perigosa, né? Porque em alguns momentos as pessoas vão existir, vão se incomodar com aquilo e vão colocar a culpa. Eu lembro, Renato, tem pessoas que meses depois foram entender o que foi falado. Eu já vi isso algumas vezes. Eu também. Já aconteceu comigo algumas vezes. Inclusive da pessoa, de repente, falar assim, nossa, será que na próxima sessão você pode fazer assim, 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 e direcionar meu atendimento? Eu falei, podemos, claro, tal. Eu falei, mas o que aconteceu na sessão passada que você me mostrou? Porque eu estava querendo ir mais para esse lado e tal. Eu falei, olha, mas foi justamente o que eu fiz. Aí a pessoa parou e falou, olha, vou te mostrar da onde que eu tirei isso, que nós vivenciamos isso naquele atendimento. Aí eu mostrei um livro para ela e falou, nossa, entendi, mudou uma chave aqui, porque ela viu num livro, ela não estava reconhecendo o que eu estava fazendo nela, né? E aí passou uma semana mais ou menos, falou, olha, agora eu entendi tudo. Nossa, muito profundo o que você fez comigo, mexeu demais comigo, agora que chegou, tá caindo as fichas e tal. Então, eu vejo que é isso, né? Que tem a ver diretamente com a ordem da ajuda. Tem que ter essa paciência, sim. E tem a ver justamente com aquela ordem da ajuda, que é dar ao cliente aquilo que ele possa carregar. Isso, exatamente. O que é possível e suficiente nesse momento aí também, né? Não? Essa é uma palavra-chave lá na pessoa. O que é o suficiente? Né? Aonde que é? Né? O que nesse momento a gente dá conta? Não significa de imediato promover grandes mudanças, promover grandes sacadas, mas o que a gente dá conta? E isso não é só como terapeuta, é para a gente mesmo, né? O que a gente dá conta? Eu comparo assim com cuidar de planta. Eu gosto muito de planta, né? Porque cuidar de planta, às vezes não adianta você falar, essa planta tem que crescer. Por que ela não cresce? E eu não posso me responsabilizar pelo crescimento dela, porque é meu papel de crescer. É o tempo da planta crescer. O que eu posso fazer é fornecer aquilo que ela precisa de melhor, porque se eu der demais, ela também mata. Se eu puder fertilizante demais, mata. Se eu puser água demais, também mata. Se eu puder, né, se eu puser muito sol, mata. Então, assim, eu tenho que ter a sabedoria para perceber o que ela precisa para fortalecer. E isso depende muito de experiência, né, Tony? A gente erra, né? A gente erra. E mesmo às vezes, com toda a experiência, algumas plantas morrem. Né? Algumas plantas não vingam. Eu tenho resolvi plantar um pé de cebolinha aqui na minha lavanderia. Ele cresceu lindo, de uma hora para outra, foi-se embora. Aí eu acho que tem uma comparação interessante de pensar sobre... eu gosto de contar... Eu sou diretor de teatro também, é mais uma coisa que eu não falei, né? Enfim, já dirigi algumas peças, em especial monólogos e espetáculos de humor e tal, mas eu acho que a contação de histórias é sempre interessante. Então, meu pé de cebolinha, eu tinha duas possibilidades, né? Uma saudável, que era, então, agora eu vou tirar esse pé de cebolinha, vou jogar dentro, eu tenho um lixinho orgânico aqui de uma empresa que recolhe orgânico toda quinta-feira aqui em casa, jogar lá dentro, ou vou ficar olhando para isso, me culpando, meu Deus, o que eu fiz de errado, eu não deveria, matei a cebolinha e tal. Eu posso fazer uma escolha, eu posso olhar para isso
responsabilizar, ou depois de estudar um pouco mais, falei, então, se você quer ter um outro pé de cebolinha e tal, agora eu tive uma experiência com umas sementes de tomate, que eu estou esperando crescer, e elas estavam previstas em 2, 3 dias brotarem. Já está no 4º dia e não brotaram. Eu já estou olhando para elas assim, mas, meu Deus do céu, onde é que essas crianças vão? Né? Então é legal a gente poder experimentar, não só buscar as coisas que tenham imenso sentido, sejam muito lógicas, mas é legal a gente poder experimentar. Eu acho que é isso aí, assim. Eu também, quando eu encontro um cliente, assim, onde eu encontro dificuldade no desenvolvimento, é um convite para eu estudar uma forma mais efetiva de auxiliar. Uma outra terapia, uma outra abordagem, uma outra comunicação, por exemplo. Porque eu vejo que, assim, eu não sou salvador da pátria, mas cada cliente que vem é uma jornada que a gente faz junto. Né? Às vezes é uma sessão, uma constelação, mas eu tenho que estar preparado com o máximo de ferramenta possível para falar o máximo de idioma da alma, vamos dizer assim, né? De cada cliente. Então eu me preparo todo dia, eu estou lendo, estou estudando alguma coisa, justamente para quando chegar um cliente diferente, minimizar os riscos de erro, né? Na minha área de constelação familiar, de circulação extracorpórea, a gente não pode errar. Um erro lá determina a morte da pessoa. Acontecem acidentes e eu sou preparado para minimizar o acidente. Acontecem, né? Um errinho, um outro, alguma coisa, mas a gente prepara para não ter erro, né? E se acontecer algo, a gente tem que saber corrigir o máximo possível para não gerar dano no corpo da pessoa. Então, isso é uma das coisas que eu trago. Talvez seja um medo transgeracional ou algo assim, mas é um cuidado que eu tenho de estudar e me capacitar para que, se aconteça algo, eu possa auxiliar a pessoa de forma mais efetiva. Tá? Eu fiz um curso, Tônio, te contar essa assim, rapidinho. Fiz um curso com o Jeffrey Zeid. Você já ouviu falar? Hipnólogo, sim. Sim. E ele é um psicólogo, ele acompanhou, né, um dos discípulos mais próximos do Milton Erickson. E ele se dedicou a pesquisar qual é a diferença que faz a diferença na terapia. Como transformar uma terapia de boa para excepcional. E aí ele ensina essa visão para as pessoas, e isso é uma das coisas que eu, assim, eu não me cobro demais, que eu sei que eu sou imperfeito, eu sei que tem muito para conhecer, né? Mas é um ponto a se fixar, nessa busca de excelência, né? Então, não é entende? Não é uma dureza, não é uma cobrança, é uma lapidação constante. O que você acha disso para os terapeutas aí que estão começando, que já estão no tempo? Como é que você vê isso? Bom, eu já sou terapeuta há mais de 30 anos. Então, tenho alguma experiência, mas sempre eu acho que eu estou começando, porque eu aprendo sempre coisas novas. É sempre legal a gente se lapidar e trocar. Algumas trocas, eu digo para você, Matheus, algumas trocas são mais interessantes depois de uma certa idade, mais interessantes, que são menos nos livros, mas muito mais nas relações com outros terapeutas, trocando experiências. Então, isso é um lugar que eu aprendo mais, eu acho que até mais do que no livro hoje em dia. Né? Ouvir outras experiências, outros tipos de troca, outras coisas que estão acontecendo, me ajuda bastante. Né? Me ajuda bastante. Então, ouvir isso e pensar, opa, então aí tem um outro lugar. Eu estava agora, domingo aqui, eu moro bem no centro, lá do mercado municipal, e estava batendo papo com uma amiga que é terapeuta também. Ela não é da área de constelações, é terapeuta familiar e tal, de casal, né? E então troca e aprende, sempre tem coisas novas, e eu gosto de provocar as pessoas e gosto de me sentir provocado. Isso aí, provocado a pensar outras possibilidades, né? Então, eu acho isso sensacional. E eu acho, Matheus, que uma das coisas mais interessantes aos terapeutas é também o direito de se deprimir e se sentir triste.
e poder olhar profundamente com algumas coisas que são olhadas. A gente vê que parece que a gente, como terapeuta, tem que estar com tudo sempre alegre, feliz e tal, como se a gente estivesse comendo cogumelo o dia inteiro, né? Cogumelos alucinógenos o dia inteiro, e sempre alegres e felizes. Não. Às vezes tem coisas com pacientes ou coisas que acontecem, ou algumas impossibilidades que mexem com a gente, e é uma forma de a gente lidar. Né? Nem tudo é incrível, nem tudo é maravilhoso, é uma forma de a gente lidar. Então, às vezes, eu ainda bem, não estou nesse momento agora, mas já passei por algumas vezes, por alguns momentos de profunda reflexão. Falei, caramba, né? Como a vida às vezes tem coisas duras e tal. Então, a gente tem uma certa empatia suficiente e poder sair desse lugar também, né? E aí sempre melhorar um pouco mais. Então, respondendo a sua pergunta, a gente está sempre se lapidando, né? A gente está ouvindo outras experiências e tal, e outras formas de poder olhar para a vida. Eu tenho posso contar um caso rápido aqui? Por favor, claro. Que eu achei muito interessante. Uma vez eu fui fazer um trabalho, uma chácara aqui perto de Curitiba. E era um trabalho da área de psicoterapia corporal. E aí, um dos momentos, eu levava as pessoas por uma trilha no meio da mata e elas iam vendadas. E uma segurava na mão da outra. E tinha um mateiro junto. Né? Aí, uma hora a gente parou no meio da mata, acho que era uma trilha curta, uns 20 minutos. A gente parou no meio da mata e o mateiro falou uma coisa que eu achei sensacional. Né? A gente tentando ouvir os bichos à volta e tal, ele falou assim, você já imaginou quantos animais estão olhando para a gente curiosos agora, nesse momento? Tem um outro ponto de vista, né? Eu falei, é verdade, então só que nós, centro do universo e tal, olhando para o que está acontecendo nesse trabalho terapêutico, mas o que está em volta, né? Como é que os outros animais estão observando, percebendo os pássaros, os insetos, sabe lá Deus, mais do que tinha naquele lugar. Tem outros pontos de vista. É tão bom ouvir outras pessoas, mesmo que a gente não concorde, que nos provoque, é um lugar menos confortável e tal. É muito legal a gente poder dar conta disso. Eu gosto que eu digo isso, sabe? E o terapeuta, ele é um pesquisador da verdade, sabe? Da verdade de si mesmo, da verdade do cliente, da verdade da realidade, porque eu entendo que essa verdade é a expressão máxima da realidade, dentro daquilo que eu posso enxergar, né? Porque a realidade não é aquela que a gente só capta com 5 sentidos, apesar da gente entender que a realidade é isso, né? E o princípio da realidade é esse, aquele que a gente capta com os nossos 5 sentidos, o nosso neocórtex. A gente sabe, e nessa busca da verdade, a gente sabe que vai além disso. Porque aqui dentro de mim tem todo um mundo que eu capto com os meus 5 sentidos interiores. Então tem esse caminhar da minha verdade, do meu perceber, do meu me conhecer. E conhecer a verdade do outro. Né? Conhecer aquilo que ele entende, aquilo que ele vê, como também uma verdade, para que juntos a gente construa a nossa realidade. Eu acho que isso é um caminho do terapeuta, sabe? É um princípio que eu tenho, assim. Então eu gosto também de ouvir diferentes pontos. Esses dias eu estava lendo Os Dois Sexos, da Simone de Beauvoir. Sim. E eu sei que a psicologia gosta muito, né? É um dos princípios do feminismo ali, assim. E eu estava lendo, aí tem algumas coisas ali que são muito provocantes, tem algumas coisas que, no meu entendimento, da minha verdade, são muito absurdas de se relacionar, apesar de que faça sentido, mas eu sempre busco tirar algo de aprendizado. Entendeu? Eu não me considero um feminista nem machista, mas eu acho interessante de ler e compreender o pensamento das pessoas. Então eu gosto muito de estudar e tenho as minhas próprias conclusões, mas nem sempre eu faço o possível para não usar isso na terapia. Nem sempre eu consigo. A Simone, ela foi, não sei se vítima, mas ela passou por muito abuso com relação ao Sartre e tal. Ela passou por coisas muito difíceis. Logicamente, parte do que ela escreve que são provocativas e são
de um feminismo mais agressivo em alguns momentos, né? Parece algum tipo de exagero, mas a mim me parece muito mais uma reação, né? Eu acho que em cima disso, Matheus, do que você está falando, tem um tema que é quase proibido, e aí eu até quero dividir isso com você e até ver o que você acha. A gente fala muito do sofrimento das mulheres na relação com os homens, né, no mundo machista e tal. Eu trabalho com isso, vou continuar, eu tinha parado, vou voltar a trabalhar até na semana que vem, com um grupo de mulheres e tal, mas a gente fala muito pouco do sofrimento dos homens nas relações com as mulheres, né? E isso é algo que muitos homens, eu diria 90 e tantos % dos homens que me procuram num processo de terapia são a queixa principal. Então, vem com um sofrimento imenso, muito grande, proibidos de falar desse sofrimento, porque parece que é um exagero numa sociedade onde exatamente os crimes e as agressões, no sentido dos homens com relação às mulheres, são muito grandes, mas existe sim homens totalmente aniquilados numa relação de poder com as suas mulheres ou com as mulheres que estão à volta, né? E não tem culpa, nenhum tem esse é o culpado ou aquele é o culpado, mas esse é um lugar que eu gosto e a gente lida com cuidado, né? Eu tenho aqui um quadro que é do feminino aqui atrás também, esse dá uma amiga minha que me deu. Então eu acho, né, legal a gente pensar que todos os homens ou mulheres têm esse sagrado feminino mais intenso, e quando a gente está desconectado disso, a violência é muito grande. Então, às vezes, eu vejo homens muito destruídos por conta das relações com as mulheres. Trabalhei como disse, mais de 20 e poucos anos com mulheres vítimas de abuso, e conheço bem o outro lado. Trabalhei aí em Brasília, dentro dos presídios e tal, como Sim, você bem sabe. Eu lembro. Né? Trabalhei aí com as policiais penais aí em Brasília e tal. Enfim, mas não sei o que você pensa sobre isso, mas para mim é um tema importante também. Eu tenho assim um parâmetro que eu digo assim, que um homem ser violento com uma mulher é um sintoma de fraqueza, sabe? É um sintoma de fraqueza porque ele precisa recorrer ao que ele tem como vantagem, que é a vantagem física, frente a um ato desesperado. E se ele tem uma força interior, ele não precisa daquilo, né? Isso em qualquer momento de agressão mesmo, a gente que tem uma certa força, a gente não entra, não precisa, né? Isso é uma última opção que geralmente tem a ver com essa luta de necessidade de sobrevivência. Então, se um homem, porque não se sente amado ou não sente que ele tem o controle, ele precisa agir com violência, significa que ele tem uma certa fraqueza interior, e é isso que a gente precisa fortalecer. E essa fraqueza interior, eles muitas vezes não podem falar, não podem expressar. Porque existe uma visão, né, de que, tipo assim, se o homem reclama que ele tá triste, se ele tá fraco, que ele precisa, ele é frouxo. Isso. Ele tá com nhenhenhé. Entendeu? Não tá dando conta do recado. E se ele, né, ele não pode falar isso. Isso entre os homens e entre na relação entre homem e mulher. Sabe? E isso é uma coisa muito natural, porque são seres humanos, tanto quanto as mulheres, em alguns momentos têm essa fragilidade, e o caminho do fortalecimento é justamente olhar para a fragilidade e conhecer a própria fragilidade, né? E às vezes é justamente essa necessidade do ato de controle, e aí eu digo tanto homem quanto mulher, quando precisa controlar, geralmente é uma fraqueza. Eu vejo nas constelações as pessoas, isso é da constelação, que é a minha experiência. Quanto mais controladora a pessoa, mais ela projeta uma necessidade de vida ou morte na relação. Que se ela não controlar, vai dar alguma coisa muito ruim. Alguém vai morrer. Então eu vejo assim, quando a pessoa tem esse caminho, essa postura de olhar para aquilo que é frágil, de poder
desabafar do peso que carrega, poder dizer da sua insegurança e, com isso, se aproximar do outro, que o outro reconhece, puxa, você tá frágil, vem cá. Ah, não, eu tô desconfiado que você tá fazendo não sei o quê. Eu não tô fazendo. Não, mas eu não tô sentindo firmeza, eu tô achando que você tá me enganando. Olha aqui, tô aqui. E eu falo isso para alguns clientes. Se você está se sentindo incomodada com o ciúme, durante um tempo, mostre a verdade. Mostre aquilo que você tem para que gere uma ponte de confiança. Porque essa deficiência de confiança que ele não teve na história dele, nas relações dele, de repente, com você pode ser diferente. Né? Com você, de repente, você consegue construir e falar, olha, eu sou outra pessoa. Você não precisa projetar suas relações passadas. Me conheça. E aí gera uma ponte de confiança. Então, esses são alguns pontos assim que eu tenho visto e falado, que são a necessidade do fortalecimento. E a necessidade de fortalecimento pode ser abordado pela história da pessoa, aquilo que viveu com mãe, com pai, que é o que a gente faz na constelação, na psicanálise e tal, mas também pode ser daqui para frente, nos novos relacionamentos, onde as pessoas se capacitam. Por quê? Existem os casos onde as mulheres também são violentas. Às vezes, é um passivo agressivo e gera um domínio dentro do relacionamento onde a pessoa fica mal-humorada, deixa de falar, agride jogando as coisas no chão. Entende? Isso não justifica a violência do homem ou da outra parte. Não justifica. Violência nenhuma justifica, né? Mas são pequenos sintomas que vão fermentando o relacionamento. Eu falo isso assim, cada atitude que a gente faz no nosso relacionamento, a gente está contribuindo com algum novo ingrediente. E se a pessoa coloca ingredientes das dores, do sofrimento, da fraqueza, da incapacidade, aquilo lá não vai gerar um bolo, vai gerar um bolor, né? Que é um bolo com dor. Entendeu? Vai gerar um fungo que vai corroer as bases do relacionamento, e o relacionamento não vai dar conta. E geralmente a pessoa, quanto mais frágil, mais ela necessita do outro. E se o outro também é frágil e necessita, eles não conseguem se conversar. Então eu tenho colocado assim, viu, Tony? Viu? O que você acha? Eu falo, olha, aquele que tem mais para dar dentro do relacionamento, eu digo assim, quem tem mais grau, que é a capacidade de portar a luz dentro de si, quem tem mais grau pode dar mais no relacionamento, pode acolher mais, pode perceber o sofrimento do outro e falar, peraí, vem cá, eu também estou sofrendo, mas se você está precisando, eu tenho para dar. Porque quando ele gera esse movimento de doar, ele percebe que ele tem para dar. Então aquilo que está faltando, ele encontra o recurso dentro de si e dá, e dá, e dá. E uma hora ou outra, de tanto receber, precisa retribuir. Assim o relacionamento continua. Era isso? O que você acha? Era mais ou menos isso? Penso exatamente por aí mesmo. Uma coisa que eu observo, enfim, na minha prática diária também, com os homens demoram muito tempo, são muito infantis, demoram muito tempo a amadurecer. Esse muito amadurecer, eu diria, há uma boa chance depois de 50 anos para frente alguma coisa mudar. Não muito antes disso, então demora um tempo. Eu estou com 64, eu falei, poxa, eu percebi que lá pelos 50, algumas outras compreensões do mundo eu tive que não tinha antes. Então, é interessante a gente poder pensar sobre isso. E tem uma coisa que o Vértice trazia, que os homens permanecem, né? Dão conta disso. Eu tinha um amigo que, infelizmente, era um grande amigo meu, era um neurologista do Chile chamado Mário Negrão, né? Ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia, enfim, quando aconselhava os pacientes, ele levava isso para a vida particular também. Ele dizia assim, fulana, se isso que você está falando para mim agora é um descarrego, você está só desabafando, pode falar à vontade, pode xingar minha mãe, você pode, mas ele falava isso muito pacienciosamente. Agora, se isso que você está falando é um depoimento, aí talvez a gente tenha que falar de uma outra forma, né? Então,
permanecer nesse lugar, porque, enfim, uma relação amorosa, ela traz alguns conflitos muito sérios. E é interessante ele poder ter troca. Então, às vezes a gente tem que esperar muito tempo, e nas relações abusivas, então, mais ainda, vai ter que esperar o outro se esvaziar daquilo, né? Eu vejo meus pacientes que, enfim, abusaram moralmente das suas companheiras e tal, e erraram, né? E dizem, mas eu continuo pagando. Eu digo, sim, você vai ter que sustentar isso por um tempo mais, você vai ter que ouvir. Em um momento isso vai se transformar, né? Agora, os homens daí têm uma expectativa infantil, maternal, de que vão ser confirmados o tempo todo pelas suas mulheres. E não é assim que acontece, né? Em alguns momentos elas estão próximas, em outros momentos tem alguns contos da Tábua Redonda que falam sobre isso, que são sensacionais, falam exatamente sobre essa ciclotimia das relações, que não tem nada de errado, tem assim. Agora, parece que ela está em um outro lugar. Mas como eu preciso controlar, porque eu sou o macho alfa da relação e tal, e ela tem que estar o tempo todo comigo, deve estar, aí se perde um pouco nesse controle. Tem um livro da Ana Sui, que eu recomendo muito, uma colega psicanalista daqui de Curitiba, Quando Você Mira no Amor, Acerta na Solidão. Então, é legal a gente poder olhar para isso. Essa experiência de que a outra é sua metade e vai te completar em tudo, né? É uma ilusão muito transitória que acaba te trazendo muitos, né? Agora, quando você se permite ser surpreendido nessa relação, deixar as coisas acontecerem, né? O que não é muito fácil, é um exercício muito grande, mas você se permite, boas surpresas podem aparecer. Há um equilíbrio dinâmico que não tem uma verdade final e absoluta, né? Algumas verdades eram umas na semana passada e nessa semana acabam tomando um outro lugar. Isso que é o interessante da vida, né? Isso que é curioso, entender que as coisas têm uma dinâmica, seguem outro processo que é superior, e sempre a gente acaba aprendendo. A curiosidade é uma característica humana que é essencial para mim. Me faz poder entender se alguém está vivo e está correndo atrás, porque é legal a gente poder olhar. Às vezes a gente passa de carro por algum lugar e a gente não reconhece. Daqui a pouco se passa e fala, meu Deus, mas tem um jardim interessante, tem algo bacana, tem não sei o que, é interessante para a gente conhecer. A curiosidade é sempre muito boa de se experimentar, né? E aí, Matheus, eu gosto de pensar. Às vezes eu gosto de pensar, e às vezes eu penso demais. Vejo, estou lá, eu exagerando nos pensamentos. Eu falo, está na hora de lavar a louça. Vai para a cozinha, vai lavar a louça, tem aqui, o Rodolfo estava limpando a sala da casa. Falei, meu Deus do céu, pensando tanto para quê? Vai limpar a sala da casa, organizar as coisas em volta, procurar coisas simples. Às vezes a simplicidade é uma boa saída. Com certeza, com certeza. Nessa coisa do relacionamento, eu vejo assim, eu uso uma frase, sabe, na constelação, isso eu não vi o Bert, mas eu uso assim, que em alguns momentos a pessoa precisa perceber que ela não precisa, lógico que a gente cria um relacionamento porque o outro tem algo que nos falta, né? Então, tipo assim, é assim que os sistemas vão crescendo, eu sei disso. Mas uma postura que eu faço para os clientes é que assim, eu não preciso de você, mas se você vem comigo, a minha vida melhora. Isso. Boa. Porque não é uma dependência, porque eu vou conseguir viver sem você. Mas se você vem comigo, a vida fica melhor, a vida fica mais doce, entende? Da pessoa se sentir que ela tem o suficiente, ela tem os pais, ela tem o que precisa, ela tem aquilo que recebeu. Mas a vida em conjunto parece que ela cresce, porque é justamente isso, é nessa troca desse mundo, né? Eu tenho tratado as pessoas, eu gosto de olhar para isso, assim, os seres únicos que são. E o que faz a gente ser único? É justamente a nossa imperfeição. Porque se todo mundo é perfeito, todo mundo fica igual, no mesmo nível. Morto. E a gente que tem as nossas imperfeições, e não são poucas,
é o que vai compondo e formando o ser único que nós somos. Então, quando a gente percebe, reconhece essa imperfeição em si e aprende a amar a imperfeição, olha que coisa doida, né? Eu tenho trabalhado isso com as pessoas. Amar a imperfeição, a gente olha para as imperfeições do outro com mais leveza, com mais carinho, porque percebe que é justamente porque ele é, isso é uma frase do Bert, né, que se usava em constelação, porque você é como você é, que eu olhei para você. Justamente, né, com esses defeitos, eu olhei para você. Porque o seu pai é como ele é, e a sua mãe olhou para ele. Entende? Então, eu acho que isso é muito bonito nos relacionamentos. E quando se tem dentro de um casal, assim, um relacionamento difícil, até abusivo, e eu tenho visto, tá? E de vez em quando aparece para mim, homens que estão percebendo que não tá legal. Eles são os abusivos, mas eles estão procurando ajuda. Sim. Sabe? Sim. Eu não sei, assim, quanto de grandes transformações, mas só dele fazer esse movimento de olhar, por exemplo, tem uma ferramenta que eu gosto, Tony, que eu acho que você deve usar também, da pessoa encontrar a fera interior, os monstros que ela carrega. Sabe? E às vezes essa fera, quando a gente identifica e reconhece, ela deixa de ser uma reação. Porque eu falo isso, né? Tinha aquele vídeo e texto que tinha na época do Facebook, né? E assim, você tem um lobo mau e um lobo bom. Qual é o lobo que vai vencer dentro de você? Aquele que você alimenta menos. Então, né, você precisa matar. Mas, para mim, isso não é tão assim. Porque os nossos monstros não tem como a gente matar de fome. Porque toda fera que fica com fome fica mais agressiva. Então, eu falo para as pessoas assim que é importante domesticar as nossas feras. Porque aí elas ficam na boa. É só não mexer com ela. Ó, até parece um negocinho. É só não mexer com a fera interior, sabe? Porque a minha fera, ela fica ali no cercadinho dela. Se eu pedir para ela atacar, ela vai atacar. Mas eu não preciso. Então eu falo assim, trata com amor a sua fera interior, reconhece ela, que ela torna-se um recurso. A ferocidade se torna movimento de realização e não movimento de agressão. Entendeu? Então, eu uso essa ferramenta de conduzir, né, usando a hipnose ericksoniana, que a gente conversou, para a pessoa identificar e levo ela numa floresta, em algum lugar assim, e deixar vir a mente dela trazer lá da sombra da floresta quem é a fera interior dela, como que ela se mostra. Então, já teve gente que viu um homem todo deformado, já teve gente que viu um tigre, já teve gente que viu um cachorro grande, tipo um lobo, entende? Então, cada pessoa, a mente, eu gosto muito de usar a hipnose por causa disso, porque a mente da pessoa traz aquele recurso, assim, eu acho isso fantástico. Porque sempre tem uma série de significados para aquela pessoa especificamente. O que você acha? Fala aí. Eu acho que o caminho é exatamente isso, é individual. Interessante, por exemplo, a hipnose, nesse sentido, eu uso também, né, esse lado simbólico da possibilidade de trazer algo que está inscrito nesse corpo, que aparece ou em sonhos, ou um sonho lúcido, um sonho vívido, que é o que acontece durante um trabalho da hipnose, de poder reconhecer, porque a gente tem uma agressividade. Eu, às vezes, me percebo tendo pensamentos desagradáveis e agressivos. De repente eu vejo uma notícia, às vezes a gente se alimenta em algumas notícias que são absolutamente desnecessárias, mas a gente se pega nesse lugar. E interessante de observar esse trabalho que você sugeriu aí, eu acho muito legal, né? De poder levar e reconhecer qual o tamanho disso. A gente tem um lado pulsional, né? A gente tem um lado reptiliano, né? A gente tem um lado, enfim, né? Mais defensivo. Agora a questão vamos nos defender de coisas mais reais e mais ameaçadoras de verdade, mas a gente às vezes fica brigando com coisas muito desnecessárias, muito desnecessárias. Eu acho a hipnose, nesse sentido, que ainda mais essa hipnose de origem ericksoniana, que ela é consciente, né? Então, a pessoa não perde a consciência, né? E ao mesmo tempo ela está sendo levada para algum outro lugar. E levada gentilmente, eu gosto desse termo gentil também,
né? Gentilmente, né? A hipnose ericksoniana tem esse convite, não é uma obrigação e você vai, enfim, agora vai fazer isso, não, né? Você vai ser levado, vai ser surpreendido pelas imagens que vêm em cima disso. Toda hipnose precisa de alguém que tenha um substrato, que tenha um conhecimento para poder fazer isso, porque a hipnose também é uma outra ferramenta que pode ser muito legal e pode ser muito desestruturante também, né? Então tem Falei disso com o René, falei disso. Né? Tem, né? Pode falar. Tem esses dois pontos, né? Para pessoas que têm uma estrutura mais limítrofe, para pessoas que têm alguns problemas mesmo físicos mesmo, né? Sabe lá Deus como é que epilepsia, tem, enfim, alguns casos específicos, mas psicose, né? Então os limites psicóticos de forma nenhuma é contraindicado, totalmente contraindicado. É legal como a gente pensar também, né? Quando a gente faz ou não faz uma constelação, o que deve acontecer ou não deve acontecer, é muito importante saber. Eu acho um dos grandes aprendizados de terapeuta é o que não fazer. O que não fazer. Tá? Então, pode vir 1000 coisas que pareçam muito sentido, e o que não fazer. Tá? Então, você vai só observar, mas eu estou testemunhando algo que poderia ser, talvez é melhor se você só testemunhar. Aliás, o testemunhar, o que o outro apresenta e testemunhar a vida real do outro nesse momento, gente do céu, já é um grande ganho, poder testemunhar quem está em volta. Concordo plenamente. Tony, você falando, eu me lembrei aqui de um tema que eu quero... Enquanto eu te ouço, eu vou só pegar um copo d'água aqui atrás, mas eu estou te ouvindo aqui, viu? Tá bom. Gente do céu, eu estou em Curitiba, Matheus, está 30 graus de temperatura, isso ainda é condizente com uma cidade conhecida como a capital mais fria do Brasil. Né? É mesmo. Eu trouxe aqui um copo d'água também. Vou beber um golinho d'água. Mas assim, falando ainda da agressividade, eu vejo assim que né, você falou isso, às vezes a gente vê uma notícia, a gente vê alguma coisa na internet e fica irritado, com raiva. Eu tenho percebido também, sabe, Tony, que algumas pessoas na internet, isso é um grande combustível das redes sociais, é a indignação, o escândalo. Sabe, as pessoas usando de indignação e escândalo, querendo seguidores às custas de raiva, sabe, falando mal de outras coisas, de outras habilidades, e o quanto que isso está sendo, né, porque move a gente se sente captado a fazer alguma coisa com isso, porque na medicina chinesa existe o fogo da raiva, o fogo do fígado, né, que é um desequilíbrio. Então esse fogo do fígado ele leva a pessoa a fazer alguma coisa com aquilo, ele precisa passar aquele fogo para alguém, sabe? Então, como é que você vê esse momento, e isso até dentro das constelações mesmo, né? Dessa coisa do usar a indignação enquanto combustível. 2 pontos. Você falou, e você está me trazendo sempre memórias interessantes. Eu fiz formação em medicina tradicional chinesa também, alguns anos atrás, e eu gosto muito dessa leitura da medicina chinesa, e os ciclos e tal, os elementos. Então, você me trouxe boas memórias. A gente vê nessa indignação, a gente vê algumas indignações que elas são presentes, mas me chama muita atenção quando a pessoa está indignada e está sorrindo daquilo que ela está indignada falando. Se colocando num lugar de superior àquilo que está acontecendo, e não humanizando, não trazendo para o sentido humano. Tá? Nossa, mãe, olha só, que tipo, né? Eu sou muito superior a isso e tal, se colocando num lugar inatingível. Eu acho que uma certa banalização da violência ocorre. Eu gosto de uma pessoa que fala, que é a Rita Von Hertz, não sei se você conhece. A Rita é um cara que se
um travesti, tem outro nome, ele, enfim, ele usa roupas de mulher também, é um professor de filosofia da USP e tal, é um cara interessante, mas ele sai um pouco desse lugar de quando as pessoas começam a se colocar com uma Arrogância. Uma arrogância, uma superioridade. Não, eu sei, eu sou o ser soberbo, né? Não é o suposto saber da psicanálise, mas, né, uma soberba. Eu vejo, enfim, infelizmente, algumas pessoas que são até consteladores, que se colocam, enfim, nas redes sociais, nesse lugar de eu preciso desqualificar o outro para que o outro possa aprender e possa, né? Então, essa soberba, ela é enganosa, às vezes ela é muito narcísica, talvez esse seja o termo de poder dizer, e alguém, quando está indignado, tem que pensar, peraí, mas para que eu vou falar sobre isso? Talvez eu esteja falando somente para poder conseguir uma atenção, mas é quando a pessoa fala isso sorrindo, e aí tem uma postura interessante, sorrindo e com ainda um olhar de cima para baixo. O queixo levantado. Queixo levantado. Desde aqui, meu Deus do céu. Aí o meu queixo já levanta na hora e eu já começo a sorrir, já porque eu fico incomodado. Enfim, com aquilo nada mais é do que o exercício de chamar a atenção para o seu próprio narcisismo. Não é algo muito saudável. Mas vende muito, né, Matheus? Vende bastante. Vende muito e gancha, né? As pessoas não percebem o quanto que elas são tomadas por uma energia, porque eu vejo assim, que não é só uma reação. Aquela ação da pessoa, aquilo que ela provoca no outro, gera uma conexão de energia. E entra dentro da pessoa sem ela perceber. Né? Isso acontece dentro de mim. Eu direto vejo essas coisas do próprio tribunal aí, coisas que me incomodam absurdamente. Incomodam, assim. E eu fico ali assim, o que eu posso fazer com isso? Né? Então, veja, agora, usar isso como uma forma de desvalorizar o outro, eu acho que isso é uma atitude assim, muito negativa, né? Eu não sei, assim, muito negativa, porque muito negativa. É às custas de desfazer, às vezes, de um trabalho muito sério que tem as suas limitações, como todos os trabalhos têm limitações, né? Ainda mais quando se tratam de trabalhos que tocam a subjetividade humana, nitidamente são limitações, porque, por exemplo, qualquer medicação que exista, que é química, é científica, mas qualquer medicação que se toma não serve para todas as pessoas. Isso. Remédio de pressão, existem diversos, porque uma porcentagem não absorve aquilo lá. Então eu vejo que todas as abordagens, todas as técnicas, elas têm as suas limitações e têm o seu público. E eu não preciso buscar um público na outra técnica, desfazendo da outra técnica. Eu posso mostrar que o jeito que eu faço é assim e funciona. E nem todas as pessoas, da mesma forma com um terapeuta, nem todas as pessoas são para ser clientes do Matheus. Isso. Porque o meu jeito não vai tocar todas as pessoas e não vai funcionar para todas as pessoas. Mas aqueles que são para mim, eu espero fazer a excelência, fazer a melhor forma possível. Né? Então eu vejo que nós vivemos num tempo que se relaciona com aquela coisa do masculino, sabe, Tônio? Porque assim, a gente não tem falado muito de honra e nem de ética, sabe? De ética na prática mesmo. Não estou dizendo numa ética no sentido moral da palavra, né? Porque a moral tem a sua função, e é muito boa e necessária para pautar ou direcionar atitudes humanas de acordo com o pertencimento, né? É para isso que serve a moral. Mas a ética no sentido assim de estar em sintonia com a continuidade da vida. Porque tudo aquilo que está a serviço da vida é ético. A ética é pré-moral. Né? E eu vejo que a honra é justamente agir de acordo com a ética. É a gente valorizar aquilo que acontece a serviço da vida, sabe?
Então, eu cada vez menos a gente ouve falar disso como uma coisa que até banal, assim, é meio chato de se falar. Mas ontem, por exemplo, minha filha me chamou para assistir um filme coreano. Uhum. Chama Amor Enrolado, o nome do filme. E assim, filme de adolescente e tal. Eu fui assistir com a minha filha. Olha, filme mais fofinho. Que filme mais legal, porque é justamente disso, sabe? De um amor, de gestos de amor delicados, de respeito, de ética, de amores morais, sabe? De coisas assim muito delicado entre adolescentes. Entende? Uma coisa assim muito até inocente, assim, que a gente não vê hoje em dia, principalmente nessa época de carnaval, né? Uhum. Mas que eu vejo que são valores importantes de se manter valorizados com as pessoas. Diz aí. Rapaz, eu não sei porquê, mas eu fiquei emocionado com isso que você falou agora. E eu tenho visto umas coisas. Ontem à noite eu me emocionei olhando no Instagram uns desenhos que estão fazendo de personagens antigos que eram inimigos. Então, do Pernalonga com o cara que perseguia, daquele coiote com o Bip Bip, e os dois se aproximando, eu acho que tem algumas coisas que são de uma simplicidade que nos toca profundamente, mas para mim ontem ver o coiote dando um abraço no Bip Bip foi Papaléguas. Meu Deus do céu, aquilo foi sensacional. Eu falei, nossa mãe, coisa mais inacreditável. Que bom, né, a gente poder olhar para essas outras possibilidades. A gente é sempre convidado para olhar para possibilidades mais duras, mas é bom que a gente possa olhar para outras possibilidades, outras suavidades. É bom que a gente possa passar um tempo olhando para o mato, sem procurar sempre para que serve isso. Tá? Para que serve isso? Isso é sempre uma resposta de alguns pacientes. Eu acabo atendendo muitos executivos e tal, e sempre querem buscar uma utilidade imediata em algum processo, em alguma sessão, e às vezes elas não servem nada a não ser ao tempo. Deixar as coisas acontecerem. Já escrevi algumas poesias, tem uma poesia que eu escrevi exatamente sobre uma canoa no fundo de um, né? Para que serve essa canoa afundada no fundo de uma baía tão rasa, né? Que é a Baía de Antonina, né? Tem um livro que eu escrevi chamado Cenas de Passadiço, está nesse livro aí também. Então, conta dessa... Para que serve isso? Mas para o caranguejo que está lá no fundo, precisa de um lugar de abrigo, aí ela serve, né? Para umas outras coisas, para a vida, né? E nem tudo precisa lhe ser útil para poder lhe dar sentido, né? A própria existência, ou o próprio bem-estar dos outros, né? O próprio, enfim, né? Nos preenche de sentido de uma forma muito, muito brilhante, muito brilhante. Quando eu li aquele livro, estamos concluindo já, mas eu li aquele livro O Homem em Busca do Sentido, do Viktor Frankl, uma das coisas que me chamaram a atenção, sabe? Porque, assim, com essa fala, eu não estou querendo dizer que o mundo precisa só se alimentar do bem. Sim, a gente sabe que não vai deixar de viver, mas que é importante valorizar algumas coisas dentro do ser humano. E aí, naquele livro, me chamou muito a atenção uma das coisas que ele percebeu, que as pessoas que passavam por aquelas tribulações de um campo de concentração de uma forma melhor, com mais força e dignidade, eram pessoas que tinham a capacidade de identificar a beleza, apesar de onde eles estavam vivendo. Ele contava as pessoas assim, cavando no meio da neve, e de repente tinha um pôr do sol assim, que era maravilhoso, e as pessoas paravam de trabalhar para observar aquele pôr do sol, mesmo com o risco de sofrer punição. As pessoas viam aquela beleza. Às vezes eles servindo a casa de alguém, né, um alemão e tal, eles passavam, olhavam um quadro e admiravam aquele quadro. Então eu tenho esse princípio e falo isso para as pessoas, sabe, que apesar das dificuldades, apesar dos momentos de tristeza, eu peço para Deus para nunca deixar de admirar a beleza do mundo, de notar a beleza passando, de me alimentar, de preencher e falar, nossa,
Porque também é aquilo que a gente falou, existe a imperfeição, mas a perfeição manifesta numa arte, manifesta num pôr do sol, é algo que preenche a alma da gente, né? Então nós estamos precisando disso também. Concordo totalmente. Concordo totalmente. É tão legal a gente poder olhar. Eu estou cheio, tenho vários amigos que são artistas, então eu tenho quadros aqui do lado de vários amigos, mas às vezes essa arte desses pequenos gestos, né? Eu acho que são sensacionais. Eu vi uma amiga esses dias em que ela estava sentada na sala de casa e uma borboleta azul bem clara pousou em cima dela, né? Falei, mas olha que coisa assim, é sinal de alguma coisa? Não interessa se é sinal de alguma coisa, interessa a beleza daquele momento que tá se manifestando ali, né? Naquele momento. Mateus, se a gente continuar esse papo, a gente vai longe, hein? Vamos longe. Bom, vamos lá, a gente combina outro. Combina outro. Daqui a pouco eu tenho que atender. E a gente podia combinar, de repente, um a três até, de repente, entre você, o René e eu. A gente pode até pensar, né? Ele pode discutir, porque eu acho que somos três bons provocadores. E acho que precisa de tempo, assim, para ser nós três tem que ter mais tempo. Não, aí tem que ser umas 2 horas e pouco para frente, não tem que ser. Deixar a coisa acontecer. Uhum. Muito legal, muito grato, viu, Tony, pela sua presença, grato por aceitar o convite, e você, para mim, é uma pessoa especial por isso. É notável, sabe, seu jeito de ser, a sua filosofia de vida, sabe? Eu acho que é algo muito bonito, de tudo isso que você passou, né, de ser marinheiro, de ir para o mar, a imensidão do mar, e hoje em dia você vive explorando a imensidão do mar, da consciência humana, das emoções humanas, né? Então, minha sincera admiração a você, viu? Meu respeito. E é igual, né? Me sinto honrado pelo convite, muito emocionado aqui, segurando algumas lágrimas aqui agora para não ficar, senão se eu começo a chorar, fico embargado, não consigo mais falar, né? Mas quando eu começo a ficar com a bochecha vermelha assim, é que eu tô ao ponto já de ser, enfim, ficar impossibilitado pela minha emoção. Obrigado, eu gosto muito de conversar com você, deixar as coisas fluírem, né? E é como a gente fez, né? A gente até tinha pensado em tocar num assunto, mas quase não foi combinado, e a gente fluiu para tantos outros lugares, daria para a gente conversar por mais algumas horas aí. Seria ótimo. Muito legal. Obrigado. Mas teremos outras horas, vamos combinar. Tá bom, então. Legal. Então, muito grato, viu? E até a próxima. Grato aí a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. E fiquem ligados que vem outros episódios aí, com Tony Luna também. Até breve. O mesmo prazer, recomendo bastante. Até breve. Valeu, um abraço.